E aí galera, Gentuber aqui. No vídeo de hoje eu vou instalar ele mesmo, o poderoso, o ancestral, o Debian. Só um pouco de história. O Debian foi o primeiro Linux que eu usei na minha vida. Quando eu comecei a usar PCs, quando eu entrei na universidade, lá no IME, eu ganhei acesso à rede Linux da faculdade e nessa rede Linux eles usavam Debian. Então foi minha primeira experiência. Nunca vou esquecer o dia que eu consegui o meu usuário e minha senha. Eu me deparei com um lindo e fantástico FVWM com TKDesk. E até hoje é possível você instalar exatamente o mesmo ambiente que eu usava lá no IME. Muito engraçado, porém trágico. E aí, só aproveitando, né, foi nessa época também que eu conheci algumas pessoas que pavimentaram o meu caminho aí no mundo Linux, no mundo de tecnologia em geral. Alexandra Limberpulos, nunca esquecerei você, Bertrand, X-Spider, estão aí. É claro que eu, obviamente, fui tentar instalar o Linux na minha casa, mas o Debian era muito ruim. Naquela época, eu não lembro qual versão que era, mas eu estava esperando o lançamento da versão Potato, para vocês terem uma ideia. Eu estava aguardando ansiosamente o lançamento da versão Potato, porque a versão do Debian que eu tinha não rodava no meu computador, porque o Debian era muito antigo. Antigo assim, o kernel dele era muito antigo. Se eu não me engano, era o kernel, acho que era 2.2 ainda. Era kernel 2.2 ou 2.0. Sabe, não era, era um kernel que não suportava o meu hardware. Então, eu tive que o meu primeiro Linux que eu instalei com sucesso de verdade foi o Slackware, né? O primeiro Linux que eu instalei e funcionou foi o Slackware. O primeiro Linux que eu instalei funcionou e eu consegui me conectar na internet usando o meu modem foi o Mandrake. Então, durante muito tempo aí, eu fiquei entre Slackware e Mandrake, né, até quando eu aprendi a compilar o kernel no Slackware. Aí eu fiquei só usando o Slackware, depois veio o Gentoo, enfim, essa é a história. No vídeo de hoje eu vou instalar o Debian, mas é um Debian diferente, porque todo mundo sabe que a instalação do Debian é um saco. Acho que a pior distribuição Linux que existe atualmente para instalar é o Debian. O instalador dele é muito demorado. Por padrão, ele faz perguntas demais. É claro que você pode ir lá e customizar o instalador, mas por padrão ele faz perguntas demais. Ele não faz o processo automático sozinho, né? Ele sempre para no meio da instalação para fazer perguntas, então você não consegue ficar longe do computador. Isso numa instalação via CD, DVD, ok, mas quando você está fazendo uma instalação via rede e a sua rede não é tão rápida, isso pode virar um pepino, porque ele demora 2 horas para achar o pacote e para, te faz uma pergunta e fica lá parado, sabe? Enfim, essa é uma das coisas que sempre me irritou muito no Debian, até onde eu testei a versão Buster, o 10. Ele continua com esse mesmo problema, mas finalmente alguém do Debian ouviu a voz da razoabilidade e eles tiraram uma versão Live CD. Então essa é a versão Live CD que eu vou explorar aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que tem nesse Live CD e por que ele é tão legal. O objetivo de eu estar testando o Debian Buster a essa altura do campeonato, que se eu não me engano já está na sua sexta revisão, é porque eu preciso de uma distribuição para indicar para o pessoal aí do canal da Quebrada Digital, né? Eu tenho um plano aí de criar uma escola digital ensinando Linux, programação, tecnologia em geral. E eu precisava de um Linux para indicar para a galera. Eu falei, galera, vamos fazer o curso de, sei lá, desenvolvimento em Go. Essa distro aqui é a distro boa. Pô, galera, vamos fazer aí um projeto Arduino. Essa distribuição aqui é a distribuição boa. E eu achava que essa distribuição era o Ubuntu, mas, cara, eu estou tendo muita dificuldade com o Ubuntu na hora de montar os ambientes de desenvolvimento, porque ele está vindo com coisas muito antigas, ele te obriga a usar o Snap ou o PPA. E às vezes essa integração não funciona muito bem nem na versão LTS. Eu não consigo recomendar o Ubuntu, simplesmente. Eu estou numas de testar o Pop! OS também. Eu ainda não cheguei a uma conclusão com o Pop! OS. Mas até o Debian eu estou testando. Tem que ser um Linux que o pessoal vai conseguir ter suporte, né? Não adianta também eu indicar lá, ó, bota aí um Manjaro e putz, né? Mas eu tô em dúvida agora, talvez eu apele pro Fedora mesmo. Eu não sei, tá? Bom, entramos aqui, Display Settings. Tradicionalmente, eu sempre tenho que alterar essa resolução. Por alguma razão, minhas máquinas virtuais todas entram em 1024 por 768, o que não faz o menor sentido.
Keep Changes. Bom, esse aqui é o Debian Live CD, versão GNOME. Tem versão LXQT, KDE, XFCE, tem outras versões lá também, lá no site. Muito rapidamente, porque isso não importa de verdade. Esse aqui é o menu do GNOME. O GNOME é a versão 3.30, tá? Esse aqui é o Firefox 68. Então ele vem com Firefox, Evolution, o Riffinbox, LibreOffice, a lojinha. Vamos ver a cara da lojinha do Debian. Let's go shopping. Tá, não tem nada aqui. Ele não, a lojinha aparentemente no Live CD ela não vem configurada. Não tem problema. Bom, o Debian vem com joguinhos, calendário, X, joguinhos, manual. Esse manual eu quero ver. Eu já volto a falar do manual. Evolution FCI TX. O que é isso? Não faço ideia. Bom, ele abriu o manual, é o manual do Debian tradicional que vem instalado na distro, formato HTML. Mais joguinhos, coisinhas boas de acessibilidade que são importantes. Joguinho, mais acessibilidade. O Debian ele vem com o básico, ele vem com o Twix, isso é bom. Agora a coisa começou a fazer sentido. Mas ele vem com o Evolution e o Thunderbird ao mesmo tempo, que não faz o menor sentido você ter dois clientes de e-mail numa versão live CD. Por alguma razão, esses manuais estão em espanhol e italiano. Isso é bizarro. Tá, vamos ver. Vamos ver se faz sentido. Não, não faz sentido. Gente, isso não faz sentido nenhum. User share Debian. Caraca, realmente ele vem com essas duas línguas por alguma razão bizarra. Não pergunte por quê. Eu lembro que eu gastava muito tempo lendo esse manual. Esse manual, cara, ele vem desde a época do Debian lá em 99, 2000. Ele já vinha com esse manual em HTML e ele é bem bom. Você aprende muito, cara. Muito, 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 muito mesmo com esse manual. A distribuição, o Debian é uma excelente distribuição para você aprender a usar Linux por vários motivos. O principal motivo que eu vejo é os manuais, tá? O manual do Debian. Se você ler e compreender o manual do Debian, muito provavelmente se você já está com LPI garantido. O 1 está garantido. Você nem precisa aprender a parte do Red Hat. Mas aqui tem tudo, cara. Tem desde montar um RAID, tudo, cara, tudo. Esse manual do Debian ele é fantástico. Eu recomendo muito que alguma vez na sua vida você leia isso, toda essa documentação. Então eu aprendi, nessa documentação do Debian, eu aprendi Shell, eu aprendi configuração de rede, configuração de disco, sabe? É, eu fico muito grato por ter tido acesso a esse manual, né? Eu li esse manual, obviamente, nos computadores da universidade, só fui conseguir instalar o Debian na versão Sarge, que veio depois do Potato. Foi o Sarge? Foi depois do Potato? Não sei se foi o Sarge. Ou foi o Woody? Não, acho que foi o Woody. O primeiro Debian que eu instalei com sucesso foi o Woody, que foi o primeiro lá que. Não, nem o Potato, cara, foi o Woody que eu consegui, que eu instalei na minha máquina, tudo. Mas antes disso, nas máquinas da universidade, eu lia todos os manuais do Debian, aprendi coisa pra caramba, velho. Outro motivo pelo qual o Debian é uma excelente disposição para você aprender coisas é porque ela não te empata, digamos assim. Servidores, por exemplo, a maior parte dos servidores mais complexos ele vem com um guia de configuração, que é o famoso dpkg reconfigure lá, que basicamente ele abre um wizard, né, para você configurar desde servidor de e-mail até servidor de banco de dados, e tal. Isso facilita muito o trabalho. Curiosamente, no Ubuntu alguns desses wizards não estão presentes, né, porque você pode escolher qual que é o nível de interatividade que você quer durante a instalação dos pacotes. No Ubuntu quase não tem, mas no Debian ainda tem, eles ainda existem esses guias aí, essas coisas aí. Eu imagino que talvez ele não seja mais tão popular por causa talvez os métodos que o Debian emprega não sejam métodos muito adequados para nuvem, coisa e tal, automação em geral. Então a galera simplesmente desliga isso e adota outras formas, né? Outro ponto bacana do Debian é o tamanho da base dele, né? De pacotes. Ele tem pacote para absolutamente tudo que você imaginar, tá? Então, só a título de exemplo, deixa eu aumentar essa fonte aqui. Eu não sei dizer quantos pacotes o Debian tem atualmente, mas, cara, ele tem qualquer coisa que você imaginar, tipo Tcdesk,
que é um software que ele tá, sei lá, o cara fez ele em 97, mano. É um software muito antigo e que ele tá aí até hoje. Boa parte das coisas do Window Maker estão aqui ainda, sabe? É uma distribuição que eles não jogam coisas fora. Eles não têm, sabe aquela divisão do Community, Multiverse, Universe que tem no Ubuntu, por exemplo? No Debian não tem essa diferença não. Ou tá na distro ou não tá na distro. A única distinção que eles fazem é se é free ou se não é free. Tá? Então você tem os repositórios não free, mas se você quiser ter um diretório free, se você quiser, você pode manter sua distribuição totalmente livre de software proprietário ou de softwares com problemas de licenciamento em países onde os Estados Unidos impõem restrições. Mas essa é a pegada da distro, né? Liberdade, bastante abrangência. Uma outra coisa que é legal no Debian, e eu acho que provavelmente poucas pessoas dizem isso para você, é que o Debian é uma distribuição que ela ajuda o desenvolvedor de software livre. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes, como é que funciona o ciclo do Debian? O ciclo do Debian, eles trabalham em uma versão, tem lá a versão unstable, né? Debian unstable. Dessa versão unstable, eles vão estabilizando os pacotes e eles caem numa branch chamada testing. A branch testing é estável, é tranquilo você usar o testing, inclusive é o que muita gente que usa Debian acaba ficando na versão testing. Que ela não é tão estável, mas ela está com pacotes com versões mais novas. E durante esse processo do testing, os softwares eles vão sendo depurados, eles vão sendo melhorados. Então, muitas vezes, um software ele tem algum bug que o desenvolvedor lá, o original, ele não sabe resolver, ou ele não consegue resolver sozinho, e algum desenvolvedor do Debian ajuda na solução daquele problema. Às vezes o software está abandonado, por exemplo, o TKDesk ele está abandonado já tem 15 anos ou mais. Mas ele continua sendo mantido pela comunidade Debian. Tem lá um desenvolvedor do Debian que adotou esse programa, mantém esse programa funcionando, elimina boa parte dos bugs e falhas de segurança que aparecem. E hoje, atualmente, o TKDesk é basicamente mantido pela comunidade Debian. Tá? Então é isso, eles não só empacotam os programas e jogam os programas fora quando o desenvolvedor abandona o projeto, alguma coisa assim. Eles mantêm os pacotes dentro da distro até não dar mais, literalmente. Tá? Se há um programa que é. A não ser, claro, que ninguém dentro do projeto Debian tem interesse em manter aquele pacote. Se alguém tiver interesse, paciência, mas se alguém tiver interesse, e olha, o pessoal é guerreiro, geralmente eles têm interesse, eles mantêm esse programa dentro lá do sistema deles, da metodologia deles, e vai desenvolvendo ali em paralelo. Eventualmente eles mandam as correções de patch para o desenvolvedor original. Então o Debian é uma distribuição que ela faz bem para a comunidade de software livre. Ela não é, ela não só empacota os programas, ela mantém os programas, muitos deles. Claro que nem todos, mas muitos deles. Eles também fazem grandes contribuições para o kernel do Linux também. Então, é muito esquisito a gente estar falando de Debian, sendo que Debian eu acho que não está nem no top 10 das distribuições mais faladas, né? Quando as pessoas pensam em Linux, as pessoas não falam muito de Debian, né? Para servidores, talvez, mas para desktop, geralmente não. E eu acho que isso é muito por causa de uma estratégia de marketing meio que não é compatível com o mundo que a gente tem hoje. Tá? Por quê? O Debian ele tem como política lançar uma versão stable quando ela está pronta. Ou seja, quando os desenvolvedores entram em consenso de que, pô, tudo que vai entrar nesse CD, nesse DVD aqui, está estável, livre de bugs, de problemas de segurança. Então o que entra no Debian vai funcionar. Se não funcionar é porque você não fez direito. Tá? Não é uma distribuição que tem problemas, geralmente, não é uma distribuição que tem problemas de bug, falha de segurança. Quando tem algum problema, existe uma chance boa de que você esteja fazendo alguma coisa errada ou você tenha algum problema de hardware, porque os caras testam muito. E tipo, muito, é tipo muito mesmo. Eles testam por anos os softwares que estão nos Debian. Anos, sabe? Então, isso tem um efeito colateral. O efeito colateral é que o Debian geralmente ele tem pacotes com versões muito mais antigas do que as outras distribuições. Às vezes isso é um problema, às vezes não é. Para mim, por exemplo, é um problema. Por quê? Porque eu sou um cara mais hardcore assim, de uso de aplicativos multimídia. Então, geralmente, versões mais novas me beneficiam. Por exemplo, uma versão mais nova do Kdenlive me propicia ter um encoding de vídeo mais eficiente.
me propicia ter acesso a codecs de vídeo mais melhores, né? Um pouco melhores. Então, ficar preso numa versão antiga do Debian para mim é muito ruim. Para desenvolvimento, por exemplo, ah, também é um problema, porque eu não desenvolvo só para o Debian, né? Não desenvolvo para o Debian, eu desenvolvo soluções para fora. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Node. Deixa eu dar um live CD, mas esse live CD é do tipo daquele gostosinho que permite instalar coisas. Vamos dar aqui. Se bem que ele vai dizer a versão, acho que nem precisa instalar. Node.js. Ó, ele está na versão 10. A versão 10 para mim já não serve. Tem que ser a versão 12. Percebe? Então é isso. Então ele sempre tem alguma coisa ali que para mim não vai funcionar por causa da versão ser, porque a versão é muito antiga. Então o Python, por exemplo, eu acho que ele já tem o Python aqui. Está no Python 2.7. O Python 2.7 ele não tem mais suporte, inclusive. Mas ele tem o Python 3.7. Não, o Python 3.7 está ok. Ó, esse aqui eu acho que eles até atualizaram. Então tem esse problema. O navegador é sempre um navegador mais antigo e tal. E isso leva à necessidade de a gente ter que procurar meios alternativos para poder atualizar coisas simples, como o browser e tal. Como o Debian é muito centrado, tem muita coisa dentro dele mesmo, então não é muito prática dos usuários Debian. Eu não gosto de fazer isso também, de adicionar alguma espécie de PPA, algum repositório externo. Eles existem, nem todos são um completo desastre, mas é uma coisa que eu não gosto de fazer porque nem sempre o cara que mantém um repositório externo ele tem um compromisso de qualidade. Então às vezes se arruma mais problema. Então às vezes tentando contornar essa limitação do Debian, a gente acaba criando um sistema instável, criando um sistema problemático, um sistema que não tem, acaba virando dor de cabeça. Isso é o que afasta muito das pessoas do Debian, tá? Essa política. Ai, mas tem a versão testing. Tem a versão testing. E é super fácil mudar para a versão testing. A versão testing resolve boa parte desses problemas de versão e tal. Qual que é o problema da versão testing? Quando vai chegando próximo de um release do Debian stable, a versão testing é congelada. E ela fica congelada durante algum tempo. Isso pode ser um problema ou não, né? Usando o Debian Testing é meio como se eu estivesse usando uma versão rolling release de alguma distribuição. A diferença é que quando chega o período de lançamento do Debian, que eles soltam lá no site deles, quando eles estão com a intenção de lançar, eles congelam o testing e eles ficam só depurando e melhorando o que precisa ser melhorado. Às vezes eles põem pacotes, tiram pacotes. Acho que pôr não, mas tirar com certeza. E aí você fica com a distro congelada ali. E você não tem um suporte tão bom no Debian Testing. Então, tipo, eu imagino que se você chegar no fórum, na lista de e-mail do Debian e falar, puta, eu tô usando testing e sei lá o que quebrou, muito provavelmente alguém vai virar para você e vai falar, porra, você deveria saber que essa na versão testing não é para uso, né? E na verdade a versão testing é para testar as coisas, para avisar quando quebrou. A gente não vai resolver seu problema, a gente só quer saber se quebrou ou não. Alguma coisa assim, né? Então é complicado. E a versão unstable, então, nem se fala. A versão unstable do Debian é alguma coisa muito parecida com o Arch Linux, mas eu acho que não, acho que é isso. É parecido. Só que a versão unstable, logo depois que ela passa pelo congelamento do lançamento da versão stable, eu acho que ela despiroca de vez e ela pode quebrar. A minha experiência pessoal com o Debian foi o seguinte: na versão testing, eu usei durante meses a fio, até que chegou um momento que ela quebrou. Quebrou, não botou mais. Não sei o que aconteceu, não botou mais, o kernel subia e ali no boot, parava no boot e não subia mais. Alguma coisa ali morreu. Não consegui resolver, tentei entrar coloquei um live CD e tentei muitas coisas, tentei atualizar, continuar atualizando para ver se nada. Perdi a minha instalação. Isso aconteceu duas vezes comigo. É a regra? Eu acho que não, mas eu diria que é o esperado de uma versão testing, né? A versão stable eu nunca cheguei a usar, porque primeiro que o pessoal me assusta toda vez que eu falo, vou usar um unstable, o pessoal fica me xingando, vai dar merda, desistir. Mas a versão testing eu usei durante um bom tempo, gostei, foi bem legal, é mais legal do que usar um Ubuntu, eu acho. O problema é que é isso, tipo, pode acontecer ela quebrar, tipo, quebrar para sempre e não voltar nunca mais. Beleza? Mas é uma excelente distribuição.
até onde eu sei, ela é uma das únicas distribuições que tem essa pegada mesmo de ir lá e alterar o software e mandar para o upstream e tal. A outra distribuição que tem um pouquinho dessa pegada, mas não muito, é o Fedora, mas o Fedora, eu não diria que eles mantêm softwares abandonados por desenvolvedores, assim. A comunidade do Fedora não é uma comunidade com essa pegada. Eles têm vários outros méritos, mas eu acho que em termos de coisas onde eu acho que o Debian se destaca, na minha opinião, tradução, localização em geral, o Debian manda muito bem em localização. A questão da acessibilidade, cara, o Debian, você instala ela sem monitor. Se você tiver um fone de ouvido, você instala o Debian. Você não precisa de monitor para instalar o Debian. Se você for uma pessoa com daltônica, por exemplo, o Debian tem uma solução para você. Assim, se eu não me engano, acho que o Debian é uma das únicas distribuições que são realmente preparadas para acessibilidade. Logo na instalação, tá? Logo na instalação. Eu acho que ela é a melhor distro nesse sentido e talvez o segundo melhor sistema operacional nesse sentido, só perdendo para o Mac. Então, o Mac, a acessibilidade do Mac é muito boa, muito foda. O Mac você consegue fazer tudo por comando de voz e se você não enxerga, não tem problema. Você fala para ele, meu, abre meu e-mail e lê o primeiro e-mail que tem lá na caixa, ele faz. O Mac faz. Ele fazia isso antes da Siri, tá? Era um pouquinho mais burocrático, né? Que você tinha que dar um comando para abrir o e-mail, um comando para ler a primeira mensagem. E ele lia, né? Aquela coisa toda. Com a Siri facilitou bastante, mas mesmo sem a Siri já dá para fazer essas coisas no Mac. Então, e o que mais que o Debian se destaca? A quantidade de pacotes, ajuda aí, localização. É isso, gente. O Debian é uma solução fantástica. Não é à toa que muitas outras distros se baseiam no Debian por causa da riqueza de pacotes, suporte da comunidade. Só que ela é uma distribuição que é difícil, ela é um tanto burocrática, né? A maior parte dos problemas que eu tive com Debian, na verdade, não foram com Debian, foram com pessoas que são militantes do Debian. Eu acho que eu já cheguei a comentar alguma coisa sobre isso em outros vídeos, de como foi frustrante a minha interação com a comunidade Debian em geral. Eu conheci poucas pessoas que usam Debian e não são completamente imbecis. Sabe? Nossa, agora foi brincadeira. Não, ou não, não sei. Porque eu conheci muita gente fanática, esse é o problema. De verdade. Na universidade, por exemplo, o pessoal era fanático pelo Debian. Você falava Red Hat, empresa, ganhar dinheiro, você falava de Slackware, coisa de moleque, blá, blá, blá. Então, tipo, nenhuma distribuição serve, só o Debian serve. E eu fiquei muito assustado, né? Eu acho que talvez seja porque o primeiro Linux a primeira pessoa que instalou o Linux aqui no Brasil, que foi meu professor, inclusive, na graduação, o Arnaldo Mandel. O Arnaldo Mandel, ele foi um dos primeiros usuários de Linux do Brasil. Muita gente até diz que ele trouxe o Linux para o Brasil. E ele era um cara, eu acho que ele era um militante do Debian, alguma coisa assim, mas só contextualizando a história. Basicamente, o que aconteceu? O Arnaldo Mandel, junto com outro professor chamado Gubi, eles foram os pioneiros do Linux nas universidades aqui do Brasil. E o Gubi, especificamente, ele era, ele era um entusiasta do SLS Linux, né? Que é o cara que deu origem ao Slackware, porque em 93 era o que tinha. E apesar do Debian ter surgido nessa época, a primeira versão mais estável do Debian só surgiu em 96, tá? Então o pessoal usava o Sun OS como sistema operacional nas universidades, que tinha todos os problemas de ser um Unix proprietário, aquela coisa toda. E o pessoal viu com bons olhos, né, toda essa história do Linux, principalmente para a questão de ele rodar em computadores não tão caros e ter uma licença livre. E o Arnaldo Mandel pegou o código-fonte do Linux e deixou disponível em um servidor lá no IME, lá no Instituto de Matemática e Estatística. E aí o uso meio que se disseminou. O grande avanço que o Debian trouxe nesse sentido foi a questão da organização dos pacotes ele facilitava a gestão da distribuição como um todo, né? Comparado com o cara que deu origem ao Slackware, então você imagina que ele era bem roots, né? E não tinha tantas ferramentas assim para fazer gestão, principalmente gestão de pacotes, gestão de sistema. Lembrando que nessa época o número de software livre estava aumentando muito, então o número de pacotes estava aumentando muito também. Então você gerenciar muitos pacotes
na mão é um problema, sempre foi. Então eu imagino que toda essa coisa do Debian foi porque ela foi a primeira distribuição que trouxe aí um sistema de pacotes organizado e que poupava o tempo das pessoas em fazer a administração dos seus sistemas. Uma coisa que eu demorei para aprender, mas eu aprendi foi que geralmente o programador não gosta de fazer esse tipo de gestão. Cientistas em geral também não gostam de fazer esse tipo de gestão. Eles acham que é uma perda de tempo é, fazer gestão do sistema operacional. Como eles não gostam de fazer, então o Debian parecia ser uma boa ideia, porque a ideia do Debian era justamente automatizar alguma dessas coisas. Cara, no geral, nas universidades, né, pelo menos na época, né, universidade pública, meu, era só Debian. Os alunos cresciam com essa coisa do Debian, e aí virou uma militância Debian, e falar qualquer coisa fora do mundo Debian era um absurdo. E outra, criticar o Debian era motivo de discussão e de briga. Então, por exemplo, que nem eu falei para vocês, eu só consegui usar o Debian no meu computador da minha casa na versão Woody. Eu fiquei, sei lá, 2 anos tentando fazer o Debian funcionar lá e não funcionava, tá ligado? Porque não tinha driver. E geralmente a resposta era compra outro computador, sabe? Não tinha solução ao problema. As outras distribuições tinham solução. Por quê? Porque elas usavam o kernel mais novo, que era o kernel 2.4, que tinha suporte ao meu hardware. O Debian naquela época era só o kernel 2.2. Não funcionava. Não tinha o que fazer, sabe? Então, era muito complicado eu comprar um computador naquela época. Já era complicado comprar um computador. Um computador naquela época, só para vocês terem uma ideia, o meu computador custou R$ 1.400 e naquela época o dólar era 1,20, tá ligado? Tem noção de quanto dinheiro é isso? Pois é. Naquela época o salário mínimo era 200 pau, tá ligado? Então, dá para ter uma noção aí que não é fácil trocar de computador ou tu comprar o hardware que o Debian aprova. Então, minha relação era muito difícil. Eu simplesmente passei a atormentar essas pessoas, encher o saco delas e eu virei um troll, sabe? Eu fiquei ali fazendo flame war, aquela coisa toda. Teve um cara, um cara, que é o cara que me fez respeitar o Debian, que é o Xisco. Abraço, Xisco. O Xisco é professor universitário aí, e ele é o cara que ele ouvia as minhas lamúrias sobre o Debian e ficou de saco cheio, na verdade. Ele ficou muito de saco cheio, porque eu procurava ele pra gente brigar, literalmente, eu corria atrás do cara pra gente discutir de como o Debian era ruim. E com muita paciência ele conseguiu me convencer e me mostrar que o Debian ele é muito legal. Ele tem lá os seus problemas, mas ele é uma distribuição democrática. Ele tem uma forma de funcionar muito democrática. Ele tem uma comunidade muito democrática. E é difícil você lidar com tanta variedade de pessoas, de ideias, de demandas, né? É muito complexo mesmo. Eles têm um sistema político lá dentro, é um sistema político muito complexo, porque envolve mão de obra qualificada, de pessoas muito qualificadas. É, o Debian é uma garantia que o cara tem de que o projeto de pesquisa científica que ele está fazendo vai chegar até o final sem grandes problemas, entendeu? Então o Debian ele traz essa segurança. O Debian é uma distribuição Linux para quem não se importa muito com Linux, é para quem precisa de um sistema operacional bom que vai funcionar. Sabe aquela história do sistema operacional bom é aquele que não aparece? O Debian é esse sistema operacional. O Debian é um sistema operacional que ele não aparece. Ele é invisível. Ele simplesmente funciona para a maior parte das pessoas. O software que está lá você pode confiar. Você sabe que você vai ter algum tipo de suporte. Você sabe que vai ter alguma documentação. Software não entra no Debian se não tiver uma boa documentação. Tá? Tudo no Debian tem manual. E até pouco tempo atrás era tudo traduzido em português, inclusive. Então, mesmo os manuais. Eles tinham lá um pacote especial de pacotes em português e dos MAN, né? O MAN em português, do Info também. Tudo feito com trabalho voluntário, mas a galera mandava muito bem. Ou manda, né? Não sei ainda. Provavelmente a galera manda muito bem. Então, tirando essa instalação aqui que está em italiano e espanhol, e eu não peguei uma ISO italiano e espanhol, peguei um Live CD qualquer. Tá. Mas as coisas, infelizmente, no Debian elas andam em outro ritmo e nem sempre é o ritmo de que as pessoas precisam. Então, eu tenho essa dificuldade de indicar o Debian para qualquer um por esse motivo. A minha máquina, por exemplo, não boota Debian. Se eu pegar o Live CD do Debian aqui e espetar no meu computador, no meu Ryzen, ele não dá vídeo. Por quê? Porque a placa de vídeo é muito nova para o drive, para o kernel que esse Debian traz. Deixa eu só confirmar que ele usa um kernel zoado, 4.19, velho, não sobe. É o mesmo problema do Slackware. O Slackware é outra disso também, que se eu pegar o Slackware Stable, eu não consigo botar ele em quase nenhuma máquina da minha casa, não vai dar vídeo, porque não tem driver
porque o hardware é muito mais novo. Então é isso. Né? Apesar de que o Debian tem lá um repositório chamado Licorix, onde eles oferecem um kernel de altíssima qualidade. Mas é aquilo que eu falei, você tem que começar a pegar repositórios de fora para deixar o seu Debian melhor e aí começa a surgir problemas. Eu prefiro manter tudo com um fornecedor só. Atualmente, a distribuição que me atende melhor nesse sentido é o Fedora. O Fedora, é o Fedora e o RPM Fusion. Acabou. Você não precisa de mais nada. É o Fedora e o RPM Fusion. Mas, por outro lado também, o Debian tem suporte a Flatpaks e Snap. Então, isso ajuda a melhorar muitos dos problemas do Debian, na minha opinião. É claro que vou ter outros problemas. Mas, enfim, é isso. Eu tenho dificuldade de indicar o Debian. Eu estou pensando em fazer um guia para tentar deixar o Debian stable, moderno, para desenvolvimento das coisas que eu gosto de fazer. Então, aqui é basicamente Python, Django, Node, React Native, React, coisas do Go, né? Golang, desenvolvimento de jogos, né? Então, ah, com um kernel mais novo, já dá para brincar, principalmente porque eu tenho um AMD. O fato de eu ter um AMD facilita muito, porque o meu driver está dentro do kernel. Não é que nem o da NVIDIA, que eu tenho que pegar o driver da NVIDIA e compilar o driver da NVIDIA para funcionar junto com o driver do pessoal do Licorix lá. Então é bem menos complexo, né? Mas não sei, não sei. Eu vou tentar fazer esse guia. Se eu conseguir fazer um guia que funciona, eu vou indicar ele para o pessoal lá do canal Quebrado Digital, que eu tenho que indicar algum Linux pessoal. O Ubuntu não rolou. O PopOS eu estou na dúvida porque ele é baseado no Ubuntu. Então talvez eu tenha mais problemas indicando o PopOS, mas não sei. Vamos ver aí, tá? Gente, o objetivo desse vídeo é bater esse papo mesmo com vocês, tá? Não é a instalação do Debian, essas coisas não é o foco. O grande destaque que tem nessa versão é o seguinte: ele vem com um instalador que não é um instalador do Debian. Olha só, qual é o instalador que ele usa? O Calamares, o melhor instalador de Linux que existe na face da Terra. Que maravilha! Então eu te coloquei em português do Brasil. Vocês não têm ideia de como isso é libertador. Aquele instalador, o instalador original do Debian é um lixo, cara. Com todo respeito, tá? Quem faz é quem gasta seus fins de semana e madrugadas desenvolvendo ele, mas ele é ruim. Ele demora muito para fazer a instalação. É muito interativo, fica toda hora perguntando coisas. Não dá, gente. Bom, eu vou. Aquele detector que eu estou usando o BIOS, né? Vou mandar ele apagar o treco inteiro aqui. Vou mandar ele criptografar o CD. Olha que maravilha, cara. Calamares, gente, calamares. Vou colocar uma senha aqui. Se não funcionar, vou ficar muito bravo, hein? Então é isso, ele vai fazer aqui um Lux. Não sei qual é o sistema de arquivos que ele vai usar, mas. Whatever. Olha que maravilha, cara. Calamares no Debian. Você não tem noção de como isso me deixa feliz. Beleza? Então, bom, esse aí é o foco do vídeo, né? Mostrar para vocês que, porra, o Debian é uma distribuição legal. Ah, eu tive muitos problemas com a comunidade Debian mesmo, né? Com exceção de algumas pessoas que foram muito pacientes, que me mostraram que os valores da distribuição. O Cove também, Cove, um abraço para você. O Cove é outro cara também que ele, aos poucos, ele também conseguiu me convencer que, porra, o Debian é uma boa ideia. E é uma distribuição diferente, né? Não é só a distribuição dos pacotes velhos, é a distribuição. Existe um trabalho de comunidade real, né? Então ela trabalha dessa forma porque é um fruto da comunidade, né? Muita gente aí que reclama, tem que ser distribuição da comunidade, porra, o Debian, acho que é o maior exemplo disso, de distribuição tocada pela comunidade, mas que pelo seu tamanho, importância, relevância, então ela tem lá seus processos, ela tem lá suas demoras, de vez em quando enche o saco mesmo, mas é aquilo, o Debian é uma distribuição que, no geral, ela é transparente, né? Ela, ela não aparece. Você pode confiar o seu trabalho nela que é super tranquilo. Você consegue dizer a mesma coisa da distribuição que você está usando aí agora, nesse momento? Conseguimos falar a mesma coisa sobre o Gentoo? Não sei. E é até difícil comparar as duas, né? Apesar que o Gentoo ele tem muito desenvolvedor do Gentoo que veio do Debian. Então não é coincidência que boa parte das decisões de versão do glibc, por exemplo, né? O Gentoo ele mantém uma versão da glibc geralmente emparelhada com o que o Debian Stable oferece. Isso não é à toa. Até pouco tempo atrás, até o kernel mesmo, assim, o Debian Stable tentava manter
mais ou menos o kernel que o Debian. Pô, o kernel 4.19 é muita sacanagem. Mas o Funtoo, até pouco tempo atrás, o Funtoo usava o mesmo kernel do Debian. Inclusive era o kernel do Debian mesmo. Era o binário do Debian. Eu acho que não era nem compilado. Então tem essas coisas, né? Tipo, tentar manter o Gentoo mais ou menos ali no mesmo patamar de versões aí do Debian, né? Apesar que o Gentoo ele tem muito mais flexibilidade nesse ponto. Você consegue usar a última versão do Shorg e o resto do sistema usar tudo versão do Debian. Isso é aquela coisa, né? A vantagem de usar a meta-distribuição é essa, né? Essa é a grande vantagem. Outra coisa bacana que também tem no Debian, né? Para quem já se ligou à pegada da distro, é aquela uma distribuição que você consegue montar sistemas muito pequenos, muito leves, ou sistemas muito grandes e muito complexos. Então você consegue, por exemplo, instalar o Debian tranquilamente em um netbook daqueles 32 bits que só vai até 1 GB de RAM, ou 2, né? Só vai até 2 GB de RAM. Você consegue montar um Debian atual lá, atual, né, naquelas, tranquilamente, né? Eu mesmo tenho o Debian, adivinha que máquina? No meu PowerPC, no meu iMac de 98 lá, que eu fui tentar ligar nesses dias, ele não ligou. Ele roda Debian, tá? Tem um Debian PowerPC lá. Eu desisti de rodar Gentoo nessa máquina. A última vez que eu liguei ela foi 10 anos atrás. Ela tinha um Gentoo, mas eu desisti de manter o Gentoo nela porque dava muito segmentation fault, cara, durante as builds. Então, eu mandava ele compilar alguma coisa, ele ficava horas compilando, no meio da compilação ele dava segmentation fault. Aí eu tinha que ficar repetindo o comando para ele fazer a instalação várias vezes. Então, às vezes, sei lá, um programa que demora 2 horas para compilar, eu ficava 6 horas para compilar, porque ele dava pau no meio. E aí eu instalava o Ccache, aí com o Ccache fica tudo muito mais lento. Então, putz, eu acabei desanimando e botamos Debian lá e feliz da vida. Eu tava com planos de botar um NetBSD nessa máquina, mas aí quando eu fui ligar ela não ligou, não rolou. NetBSD também é uma boa distribuição para PowerPC. Dizem que até certo ponto ela é mais interessante do que o Debian. Claro que o grande problema é que ela usa o ports. Se ela usa o ports, eu vou ter que compilar coisas. Se eu tenho que compilar coisas, ferrou. Esse é o grande problema. Você tem que compilar no PowerPC, é uma tristeza. Mas o Debian não tem esse problema. Né? O Debian no PowerPC é super tranquilo. Acho que o Debian que tem lá é o Debian. Acho que é o que veio depois do Sarge. Depois do Sarge eu não sei qual que é. Jesse. É o Debian Jesse que tem no meu PowerPC, no iMac. Sobrou mais alguma coisa pra falar sobre o Debian? Eu acho que não. Acho que é isso aí, gente. É isso que eu queria falar sobre o Debian Live CD. E sobre o Debian, na verdade, o Debian Live CD seria um vídeo de 3 minutos. Mas eu queria falar muito sobre essa minha relação com o Debian e por que o Debian é uma distribuição tão especial. Por que a gente não deve ignorar o Debian completamente, pelo menos. E é importante a gente entender por que o Debian funciona do jeito que ele funciona e valorizar o Debian, porque o Debian mantém software livre, tá? Eles mantêm softwares vivos. Olha que importante isso, cara. Mantém softwares vivos. Nesse momento onde a gente está vendo tudo migrando para a web, migrando todos os softwares como serviço, esse trampo do Debian de manter softwares livres vivos, a gente não pode perder isso. Por mais que o Debian use SystemD, por mais que ele esteja aí querendo migrar para Wayland, né? É, apesar de tudo isso, tá? Como sempre, gostou do vídeo, dá um like. Não gostou do vídeo, dá um dislike. Mas por favor, se você for dar dislike nesse vídeo, deixa o comentário, explica. Eu fui ver nesses dias aí as estatísticas dos meus vídeos sobre Fedora. São os vídeos mais vistos do canal. Eles têm muita audiência, mas eles têm muito dislike no geral. E eu até assisti de novo alguns vídeos para tentar entender por que poderia ter o dislike e eu não entendi. Então eu imagino que eu não agradei. Mas eu quero melhorar. Então, se você for dar um dislike no vídeo, gasta mais 5 segundos, escreve nos comentários o que você não gostou para a gente poder melhorar também, né? Essa coisa de gravar vídeo não é muito minha praia, não sei fazer direito, estou aprendendo, mas eu só aprendo se alguém estiver me guiando, né? Só o dislike vai gerar engajamento, mas de que serve engajamento se eu não sei para onde eu estou indo, né? Olha só, ele instalou aqui. Tá, então, gostou do vídeo, dá um like, não gostou, dá um dislike. Por favor, deixe aí seus comentários e dê o pau. Uh, funcionou. Até o próximo vídeo. Spoiler sobre o próximo vídeo. Sobre próximos vídeos. Eu tô querendo fazer aquele vídeo sobre Slackware.
não tem como eu falar do Debian sem falar do Slackware. E nem do Mandrake. Tem que falar deles também. Beleza? Um abração. Falou.